Convido a igreja a abrir a Escritura no segundo livro de Crônicas, capítulo 30. O título do texto na minha Bíblia é a Celebração da Páscoa. E é exatamente esse evento que é registrado aqui como uma festa extremamente importante para o povo de Deus, considerando o fato de que já havia um bom tempo em que eles não praticavam essa orientação bíblica de festejar ao Senhor. Essa festa que era a comemoração da libertação do povo de Deus. Tanto é que era usado um cordeiro, ele era imolado e ele fazia parte dessa comemoração, lembrando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui vem as orientações para esse povo que vivia um momento difícil. Diz assim a Escritura: depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa do Senhor, ao Senhor Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com os seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no segundo mês. Porquanto não a puderam celebrar no devido tempo, porque não se tinham santificado sacerdotes em número suficiente, e o povo não se ajuntara ainda em Jerusalém. Foi isto aprovado pelo rei e toda a congregação, e resolveram que se fizesse pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa do Senhor Deus de Israel em Jerusalém, porque não a celebravam já com grande número de assistentes, como prescrito. Partiram os correios com as cartas do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandato do rei, dizendo: filhos de Israel, voltai-vos ao Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante que escapou do poder dos reis da Síria. Não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que prevaricaram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os entregou à desolação, como estáis vendo. Não endureçais agora a vossa cerviz como vossos pais. Confiai-vos ao Senhor e vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque se vós vos converterdes ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos e tornarão a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a ele. Os correios foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim e Manassés, até Zebulon, porém riram-se e zombaram deles. Todavia, alguns de Asser, de Manassés e de Zebulon se humilharam e foram a Jerusalém. Também em Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração, para cumprirem o mandato do rei dos príncipes, segundo a palavra do Senhor. Ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães asmos, no segundo mês, muito grande congregação. Dispuseram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém. Também tiraram todos os altares do incenso e os lançaram no vale de Cedron. Então, imolaram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do segundo mês. Os sacerdotes e os levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. Tomaram os seus devidos lugares, segundo a lei de Moisés, o homem de Deus, e os sacerdotes aspergiam o sangue, tomando-o das mãos dos levitas, porque havia muitos na congregação que não se tinham santificado, pelo que os levitas estavam encarregados de imolar os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para os santificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Isacar e de Zebulon, não se tinham purificado e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito, porém Ezequias orou por eles dizendo: ó Senhor, que é bom,
perdoe a todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. Ouviu o Senhor a Ezequias e sarou a alma do povo. Os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém celebraram a Páscoa dos pães asmos por 7 dias, com grande júbilo, e os levitas e os sacerdotes louvaram ao Senhor de dia em dia, com instrumentos que tocaram fortemente em honra ao Senhor. Ezequias falou ao coração de todos os levitas, que revelavam bom entendimento no serviço do Senhor, e comeram por 7 dias as ofertas da festa, trouxeram ofertas pacíficas e renderam graças ao Senhor, Deus de seus pais. Concordou toda a congregação em celebrar outros 7 dias e, de fato, o fizeram com júbilo, pois Ezequias, rei de Judá, apresentou à congregação 1.000 novilhos e 7.000 ovelhas para sacrifício, e os príncipes apresentaram à congregação 1.000 novilhos e 10.000 ovelhas, e os sacerdotes se santificaram em grande número. Alegraram-se toda a congregação de Judá, os sacerdotes, os levitas e toda a congregação de todos os que vieram de Israel, com todos os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que habitavam em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não houve coisa semelhante em Jerusalém. Então, os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A sua voz foi ouvida e a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até aos céus. Ó Deus, ensina-nos através da Tua palavra o que significa santificação e quanto ela é importante na nossa vida e a nossa comunhão contigo. E fortaleça-nos, ó Pai, como Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é longo, mas foi necessário a sua leitura, porque mostra para nós todo um evento. Ainda assim, nós vamos ter que dar uma olhadinha um pouco no texto antes, porque nós vamos perceber que Ezequias está aqui, o rei do povo de Judá, fazendo uma oração ao Senhor. No centro do texto, no verso de número 18, no verso 19, no seu iniciozinho, ele faz uma oração ao Senhor. E a oração é por aquele povo que havia participado da Páscoa, mas não haviam se preparado para ela. Havia todo um ritual anterior, onde um cordeiro era imolado, simbolizando o Messias que viria, e o sangue deveria ser aspergido com confissões de pecados. E um grande número de pessoas não havia feito isso, mas haviam participado da Páscoa, haviam se alimentado do cordeiro da Páscoa. Então, Ezequias faz uma oração por aquele povo e diz: o Senhor que é bom, perdoa todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus. Quando nós olhamos para o texto, a resposta de Deus é que Deus o sarou, dando a ideia de que a não santificação tem para Deus uma conotação de doença espiritual. E que Deus, ao tratar-nos com sua misericórdia, Ele nos sara, Ele nos cura espiritualmente. Mas nós também vemos Ezequias aqui fazendo um grito admoestativo para os sacerdotes. Porque os sacerdotes também, eles não haviam se preparado para aquele evento. E quem apresentava os sacrifícios na casa do Senhor, na porta da casa, era aquele que oferecia, mas aquele que entrava na casa do Senhor, aquele que oferecia o sacrifício diante de Deus, eram os sacerdotes. E havia para eles também todo um ritual necessário para que eles tivessem os seus próprios pecados perdoados e pudessem entrar e oferecer sacrifícios por aqueles que não entravam naquele lugar, a não ser os sacerdotes. E eles também não estavam plenamente adequados àquela que era a proposta de Deus. Então Ezequias ora, e ele pede ao Senhor, no capítulo 29, verso 5, ele diz: santificai-vos agora. E ele diz: e santificai a casa do Senhor.
É como se o sacerdote, sendo santificado, ele santifica a casa do Senhor. Ele traz graça do Senhor sobre o povo que está na presença de Deus. Por que disso tudo? Esse texto, ele é muito significativo para nós, porque ele nos fala sobre essa necessidade que existe para nós, na nossa relação com Deus, quando nos aproximamos de Deus, estarmos prontos para isso. E o estarmos prontos para adorar a Deus é santificados. Essa é a ideia bíblica. Quais são as motivações que nós temos tido para investir na santificação? Esse texto nos fala exatamente sobre isso. Ezequias, ao fazer as suas orações, ele faz como rei. Ele assumiu o reinado daquele povo, do povo de Deus, quando ele tinha 25 anos de idade, era jovem. Mas ele teve no seu coração uma disposição: buscar a misericórdia de Deus e a santificação do seu povo. Ele tinha uma tarefa com o seu povo na presença de Deus. No capítulo 29, como eu mostrei para vocês, ele determina que os sacerdotes se santifiquem. No capítulo 30, ele providencia e determina a vinda do povo para que também santificados possam, como um povo só, o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, adorar conveniente ao seu Senhor. Qual é a motivação que devemos ter? Hoje, nós estamos prontos aqui para adorar e estamos fazendo isso. Quando nós oramos antes de começar o culto, o que nós pedimos a Deus é: Senhor, prepara-me. Prepara cada um de nós que está aqui para que possamos realmente cultuar ao Senhor como o Senhor quer, como lhe é devido. Qual é a motivação que nos leva a fazer isso? Ou deveria continuamente nos conduzir a esse ato de santificação? A primeira motivação que eu vejo aqui nesse texto é a eminência do juízo de Deus. O juízo estava batendo na porta. Olhem o verso 7 do texto, de 2 Crônicas 30. Ezequias traz a palavra do Senhor e diz: não sejais como os vossos pais e como vossos irmãos, que prevaricaram contra o Senhor Deus de seus pais, pelo que os entregou à dissolução, como estáis vendo. Os pais deles, aqueles que historicamente vieram antes deles, eles deixaram a adoração adequada ao Senhor, e eles estavam sofrendo agora a condenação de Deus, ou o juízo de Deus por causa disso. A vontade de Deus é de vê-los adorando. A vontade de Deus era vê-los santificados em atitude de louvor e gratidão, mas eles não fizeram isso, eles deixaram de lado essas coisas. O povo de Deus estava vergonhosamente negligenciando aquilo que Deus já havia demonstrado várias vezes na história. Havia uma sequência de ridícula, que quando você analisa esses textos que estão aqui, entre reis bons e reis maus. E via um fazia o que era reto perante o Senhor, e esse desfrutava junto com o povo do favor de Deus. Depois vinha um outro rei, fazia o que era mal perante o Senhor e recebia as penalidades duríssimas vindas de Deus. E estas coisas vieram acontecendo, olhem só no capítulo 29, volta um pouquinho no verso 8. Olha só o que diz o texto: pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós o estáis vendo com vossos próprios olhos, porque eis que vossos pais caíram à espada, e por isso vossos filhos, vossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. A palavra de Deus de admoestação para que o povo viesse adorar, mas viesse adequadamente, ela tinha uma motivação inicial, se não fizer isso, o juízo está à porta.
as coisas vão ficar piores. A verdadeira, irmãos, ausência de santidade, ela gera penalidade, a ausência de esperança. A história bíblica nos conta isso claramente. Lembrem que o povo de Deus, quando saíram do Egito, experimentaram de eventos grandiosos da providência de Deus, libertando dos egípcios, passando pelo mar, bebendo água doce, comendo codornizes que vinham do céu, experimentando o maná que todos os dias estava à porta, e quando chegam diante do Monte Sião, a linguagem da comunhão com Deus estava ali na presença deles. Algo grandioso acontecia, eles ficaram com medo de tudo aquilo, ao invés de confiar no que tudo que Deus tinha feito até então, eles fizeram um bezerro de ouro. E começaram a idolatrar aquele bezerro de ouro. Coisa semelhante nós encontramos aqui nesse texto da Bíblia. Nos livros que vêm antes deles, 1 e 2 Reis, nós vamos ver em 1 e 2 Samuel, são coisas terríveis. E tudo o que vai acontecer depois da atitude inadequada do povo de Deus é juízo. Deus está pronto para tratar com graça, com misericórdia, mas se não houver entendimento da graça e misericórdia de Deus, existe uma expectativa terrível de juízo. Portanto, a primeira motivação que nós temos para a santificação é o temor, o medo de cair nas mãos do Deus irado. Texto que nós lemos semana passada em Hebreus capítulo 10. Paulo, em Colossenses capítulo 3, quando ele está falando do homem que deve largar as velhas coisas para viver as novas coisas, ele está dizendo isso, na verdade, mostrando de maneira clara e prática o que é a santificação. A santificação é quando eu me dispo do velho homem e me revisto do novo homem. Ele fala isso no finalzinho do capítulo 2 de Colossenses e capítulo 3 de Colossenses. E agora ele diz no capítulo 3, verso 6, por essas coisas aqui vem a ira de Deus sobre os filhos, e diz o texto, da desobediência. Então, se formos caminhar pela Escritura, nós vamos continuamente observar que Deus tem esse argumento conosco, a sua igreja, o seu povo. Olha, me adorem de maneira correta, preparem-se, santifiquem o seu coração no sangue de Cristo, fiquem assim na minha presença, caso contrário você vai ser considerado desobediente, e sobre você haverá a ira de Deus. É mais ou menos aquela figura do pai que chama o filho para entrar para dentro porque ele está jogando futebol, e afinal de contas é algo bem gostoso mesmo, e ele fala uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Lá no interior de Minas a gente fazia isso, jogava na rua, a gente parava quando vinha um carro, coisa raríssima, e o pai chamava uma vez, tomar banho, vem tomar banho, vem tomar banho, não vinha, a varinha já dava aquela balançadinha na porta de casa. Aí você passava correndo bem no cantinho assim para não experimentar o peso da vara. Esse é um argumento de Deus, como se fôssemos filhos desobedientes. E nós bem sabemos que a nossa natureza tem essa característica. E por isso Deus usa essa argumentação. Deus conhece o nosso coração. Mas o texto também nos mostra que existe graça de Deus, favor de Deus, quando nós observamos as suas orientações. No verso 9 do texto de 2 Crônicas 30, está a grande bênção, e que devemos ouvir com os ouvidos abertos, e diz, porque se vós vos converterdes ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos e tornarão a essa terra. Porque o Senhor, vosso Deus, é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o seu rosto, se vos converterdes a Ele.
A promessa de Deus aqui de favor é tanto por aqueles que deveriam se santificar, e ele diz, se você fizer isso, Deus vai cuidar até mesmo daqueles que foram levados para o cativeiro, e Deus vai dar um jeito deles voltarem. A graça vai estar sobre vocês, e o que vocês fizerem vai atingir essas pessoas que estão sofrendo penalidade por causa da desobediência, da impiedade, por causa da iniquidade. Ezequias, ele contempla o que Deus é e o que Deus faz. E isso faz diferença. A observância religiosa do povo de Deus está intimamente relacionado com Deus e a sua obra, quem Deus é e o que Ele faz. Porque Deus tem um propósito ao ser misericordioso e compassivo. O que é ser misericordioso e compassivo? Ser misericordioso é deter a vara no meio do caminho. É quando ele está pronto para descer a vara para disciplinar, e no meio do caminho ele diz, não, ainda não. Essa é a ideia, é deixar de punir aquele que merece punição. Isso é misericórdia. Mas a misericórdia, ela vem com compaixão, com uma atitude que é positiva. A atitude de compaixão é diferente da misericórdia, mas vem junto, porque a compaixão é quando a misericórdia é quando Deus deixa de fazer algo. É negativo nesse sentido, de deixar de fazer, mas a compaixão é quando Ele está com esse ato, dando uma oportunidade a mais. É um ato positivo, Ele está oferecendo algo, Ele não só não está punindo, como está dando oportunidade, está agindo com paixão, Ele está agindo de tal forma que haja oportunidade. É por isso que no verso 8, a palavra ela é muito clara para o povo de Deus, e Deus diz, não endureçais agora a vossa cerviz. Você sabe o que é cerviz? O seu pescoço, a sua coluna. E aquele indivíduo que não consegue se abaixar, essa era a expressão de humildade, de reconhecimento de pequenez, de necessidade de se prostrar diante daquele que é maior do que você. Aqui no texto dando a ideia daquele que é santo, santo, santo e você não é. E para me postar na presença de Deus, eu só posso fazê-lo de maneira humilde. E é por isso que o texto diz, não seja arrogante, não endureça a sua cerviz, se curve diante de Deus, do santo Deus. E diz o texto, como vossos pais, confiai-vos no Senhor, e vinde ao seu santuário que Ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vocês. Ao invés de ficar alimentando o pecado, convivendo com ele, fazendo com que ele seja maior do que Deus, pelo contrário, entenda o seu pecado e o seu erro, e se prostre diante de Deus. Essa linguagem não é diante dos homens ou coisa dessa natureza, como vimos hoje pela manhã, mas é diante de Deus, porque esse Deus é um Deus que vai desviar o ardor da sua ira de você. O que devemos fazer? Santificação inicia a partir do momento que eu contemplo Deus. E quando contemplo o Senhor, eu vejo o seu esplendor, eu vejo a sua glória. E quando o Espírito de Deus me permite ver o Senhor, o meu Salvador, eu vejo a sua santidade. E olho para mim mesmo, e percebo que o meu pecado, a minha desgraça, me leva a uma necessidade profunda de perdão. Essa foi a linguagem que Deus determinou ao seu povo, lá em Joel capítulo 2. Quando o povo estava sofrendo punições de Deus, que havia lançado sobre eles
gafanhotos, várias nuvens de gafanhotos, que os deixou sem comida, sem alimento para oferecer sacrifícios, sem animais, porque todos morreram. E Deus levou-os a uma fome profunda, a uma ausência de adoração, porque não tinham que adorar o Senhor. E a resposta de Deus através do profeta Joel foi: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com jejuns, com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Deus estava dizendo isso para aquele povo, porque era hábito deles usarem roupa simples, feita de saco. Uma roupa simples que era colocada sobre eles para confessar os seus pecados. Eles jogavam cinzas sobre as suas cabeças, e alguns rolavam no chão de vergonha, pedindo a misericórdia de Deus, rasgando as suas roupas. E Deus diz: para mim não adianta nada. Eu não quero ver roupas rasgadas, eu não quero ver cinzas sobre as vossas cabeças, porque eu não vejo isso, eu vejo o seu coração, e se alguma coisa tem que ser rasgada, é o seu coração. De onde vêm os males, diz o próprio Senhor Jesus Cristo. Vem do coração. Nós devemos ser um povo que se humilha na presença de Deus, e isso é caminho de santificação. Nós devemos ser um povo que vive segundo a fé. O texto diz: confiai-vos ao Senhor. Essa expressão é da mesma raiz de fé. Tenham fé em Deus. Confiar em Deus é ter fé em Deus. E fé não é esperança simplesmente, é certeza de esperança. É saber que tudo aquilo que Deus diz que faz àqueles que são seus, aqueles que conheceram a Jesus, Ele faz mesmo. Nós cremos num Deus que fez, um Deus que sustenta, nós cremos num Deus que ama, nós cremos num Deus que perdoa, nós cremos num Deus que enviou o seu Filho para morrer por nós, nós cremos num Deus que nos deu o seu Espírito, que nos santifica, um Deus que completa a obra que Ele começou. Para que nós possamos santificar a nossa vida na presença de Deus, nós precisamos, antes de tudo, entender que é Ele que faz essa obra, é Ele que nos santifica. Quando Jesus ora pelos seus discípulos, Jesus ora pelos seus discípulos e pede ao Pai para que Ele santifique os seus discípulos. E Ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Senhor Jesus disse: em verdade vos digo, João 5:24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. O Senhor Deus nos convida a nos humilharmos na presença dEle, mas Ele também nos convida a crermos nele, quem Ele é e o que Ele promete e faz. Mas nós devemos estar também no lugar de adoração. Verso 9. O chamado de Deus é: e vinde ao santuário que Ele santificou para sempre. No Antigo Testamento, Jerusalém era o santuário. No período da peregrinação, era o tabernáculo. No Novo Testamento, o lugar da adoração é na nossa vida. Jesus é questionado quanto ao local de adoração e adoração objetiva, e ele pergunta a uma mulher sobre onde as pessoas estão adorando, e Jesus diz: olha, mas vem a hora e já chegou quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Nós devemos nos santificar, irmãos, para estarmos a cada momento, em qualquer lugar, no lugar de adoração. Nós adoramos ao Senhor com a nossa vida, e por isso a santificação não é só para o momento do culto, é para o momento da nossa existência como filhos
de Deus. Adoração e santificação existe quando estamos sempre no lugar que Deus deseja que estejamos, na intimidade dEle. Quando nós entendemos que a nossa vida é uma constante atitude de adoração, quando nós percebemos que Deus está presente, portanto o terreno que nós pisamos é o lugar de adoração. E nós devemos fazer isso como servos de Deus. Verso 9 diz isso, que nós devemos fazer, nós devemos servir ao Senhor. Quem é Senhor? O nosso Deus. Ele dizia, o vosso Deus. Aquele povo, apesar de todas essas palavras duras do Senhor, não haviam deixado de ser o povo de Deus. Impressionante. Como a misericórdia, como a compaixão de Deus é maravilhosa. Aquele povo havia deixado de adorar convenientemente, havia deixado de conduzir as coisas espiritualmente de maneira conveniente, e mesmo assim Deus não os abandonou. Deus providenciou o seu servo para trazer uma palavra de admoestação, de resgate, de mudança de comportamento, para que ele pudesse perdoá-los e para que ele pudesse tratar aquele povo que em momento algum ele deixou de tratar como o seu povo. Ser servo é estar à disposição de Deus. Jesus diz que não podemos servir a dois senhores, porque senão nós vamos nos aborrecer de um. Santificação ocorre quando nós colocamos a nossa vida integral a serviço de Deus, quando nós somos de Deus, quando tudo o que temos está à disposição e é usado para a glória de Deus. Quando agimos assim, pela graça do Senhor, Deus age com seu favor para com seu povo. Olha só o verso de número 20. Depois da admoestação do Senhor, Deus diz, ouviu o Senhor a Ezequias e sarou a alma do povo. É maravilhoso. Deus não está com seus ouvidos tampados. Ele conhece cada um de nós e a nossa realidade. Ele não deixou de ser o nosso Deus, mas Ele está dizendo que devemos nos santificar e o adorar, porque quando fazemos isso, Ele sara a nossa alma. E nós sabemos onde a nossa alma está adoecida. Nós sabemos individualmente qual é o pecado que nós cometemos. Nós sabemos exatamente onde Deus tem que nos tratar. E Deus sabe disso. Mas quando nós vivemos como servos e nos santificamos e nos colocamos na presença dEle, diz o texto que Deus sara a nossa alma. E mais do que isso, Deus restaura a nossa alegria. Se existe uma coisa que o pecado tem capacidade de trazer tormento, de trazer impaciência, angústia, tristeza, em alguns momentos sentimento de morte, e nós sabemos muito bem disso. É como se estivéssemos totalmente sós num labirinto que nos leva a lugar nenhum, porque o pecado é assim. Mas quando Deus ouve a nossa oração, quando nós temos nosso coração na presença do Senhor e permitimos que o Espírito comece a arrancar as velhas coisas e colocar as novas coisas de Deus na nossa vida, Deus sara a nossa alma e Ele faz nascer um novo cântico nos nossos lábios. O texto diz que esse povo se reuniu, eles festejaram, eles fizeram de novo como deveria a Páscoa, e no verso 26 diz, houve grande alegria, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não houve coisa semelhante em Jerusalém.
Houve algo maravilhoso, eles fizeram tudo o que deveriam fazer, e Deus trouxe para eles um renovar de alegria, de esperança, de satisfação, não uma satisfação qualquer, aquela que vem junto com paz, com tranquilidade, com esperança. O avivamento é quando isso acontece. Ele se dá no coração de cada um de nós. E ele só acontece quando há descontaminação, consagração, santificação. Deus age assim. Mas o texto não diz que só isso Deus faz. O texto diz que Deus renova o nosso acesso a Ele, dando a ideia de que nós não estamos tão próximos assim. É essa a ideia que dá. Verso 27 diz: então os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A sua voz foi ouvida, e a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até aos céus. Eles intercederam pelo povo, fizeram um sacrifício pelo povo, e diz o texto, a oração chegou, e aquele povo desfrutou daquilo que deveria desfrutar como povo de Deus, de misericórdia e compaixão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando Deus sara a nossa vida, Ele nos traz de novo para a sua intimidade. E nada é mais confortável do que a presença de Deus conosco. Quando não estamos com os pecados tratados, distantes do Senhor, é tão ruim. Nós nos sentimos perdidos e tristes. Mas quando Deus sara a nossa alma, Ele nos leva para a sua presença e Ele nos traz alegria. E Ele nos expurga dos nossos ídolos. No verso de número, capítulo 31, verso 1, diz o texto que acabando tudo isso, todos os israelitas que se achavam ali saíram à sua cidade de Judá, quebraram as estátuas, cortaram os postes ídolos e derribaram os altos altares por toda Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para a cidade deles. Deus os santificou a sua alma, lhes deu alegria, lhes deu a convicção da presença dEle com eles, e expurgou-lhes do coração a idolatria que os levava ao pecado constante. Pecados são idolatrias. Não tem como pensar de forma diferente à luz da Escritura. Normalmente o que nos leva a pecado é alguma coisa que nós consideramos em algum momento maior do que a consideração que deveríamos ter para com Deus. Seja lá o que for. Isso, somente o Senhor pode nos ajudar. E é exatamente assim que Deus fez. Ele deu uma nova noção àquele povo dele. E eles mesmos foram embora com o coração tratado, conscientes de que aqueles ídolos deveriam ser lançados fora. E jogaram fora. Porque se não for pela graça de Deus e pela intervenção do Espírito de Deus, irmãos, nós vamos alisar os nossos pecados diários, a cada dia, a cada manhã, a cada momento novo. Mas quando a graça de Deus entra na nossa vida, o Espírito de Deus nos incomoda, Deus nos fortalece, porque Ele trata a nossa alma, Ele nos dá a sua intimidade, e através dEle nós jogamos fora os ídolos. Se nós não estamos jogando fora os ídolos da nossa vida, seja ele qual for, aquilo que nos coloca, que se coloca entre nós e Deus, provavelmente nós precisamos pensar a respeito da nossa espiritualidade, da sua verdade, porque quando Deus age, Ele nos habilita a jogar isso fora, mas nós sabemos que isso não é fácil.
dói lá no fundo do coração da gente, jogar fora um pecado de estimação. E por último, quando a igreja do Senhor Jesus é santificada por Deus, sarada na alma, vive de maneira feliz e joga fora os seus ídolos, essa igreja testemunha quem ela é e quem é o seu Deus. No verso de número 25 diz que alegraram-se toda a congregação, mas o texto traz um detalhe muito interessante aqui, como também os estrangeiros. Afinal de contas, com que os estrangeiros se alegraram? Eu me lembro que perto da minha cidade, no interior de Minas, há um lugar de adoração, há um ídolo. E naquela época do ano, até hoje, as pessoas vão para aquele lugar. E eles vão para aquele lugar fazer festa, é uma festa religiosa. Mas naquela festa religiosa tem de tudo, parece com uma que a gente tem bem perto da gente aqui anual. Lá as pessoas vendem de tudo, é um sincronismo de um bocado de coisas ali, bem estranho. E aqueles que criam iam, e aqueles que não criam iam também, ou os que criam em outras coisas também, porque eles entendiam que aquele era um lugar de festa, de alegria. Não é isso que está acontecendo aqui não. Tipo, o povo de Deus está em Jerusalém, todo mundo está adorando, o estrangeiro veio e fica alegre também? Não, essa alegria aqui é a contagiante, a alegria da graça de Deus no povo de Deus, no meio do povo de Deus, testemunha a Cristo, testemunha a esperança, testemunha o Deus verdadeiro, ao ponto das pessoas olharem e dizerem, é isso que eu preciso, é dessa alegria. Quando Deus age santificando sua igreja, ela é percebida e ela manifesta a graça de Deus no meio dela. Jesus solicitou aos seus discípulos que fossem santos. Ele pediu a Deus Pai, santifica-os, faça-os um, para que eles possam viver assim, e o povo saiba que o Senhor me enviou. Essa é a palavra do Senhor Jesus. Pedro, na sua primeira carta, ele diz que a santidade faz os nossos adversários serem envergonhados através do nosso bom procedimento. Diz ele, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento. É pelo bom procedimento que a igreja testemunha quem é o seu Deus. Como aplicamos isso a nós? Não é difícil aplicar isso. Deus nos chamou, e até temos um cântico que diz que Deus nos fez para adorá-lo. Eu creio nisso. Se você tem Jesus como Salvador, pode ter certeza que Ele é seu Salvador. Se Ele te prometeu isso, Ele vai te sustentar até o fim. Mas você deve se lembrar que nós ainda estamos num processo. E esse processo de santificação, ele está acontecendo. Você ainda não está totalmente completo. Ele só será terminado quando Jesus voltar, ou quando você morrer antes que Jesus volte e for para a presença do Senhor. Até lá, esse processo está acontecendo. E você só será vencedor nesse processo por causa de Deus, por causa da sua graça. Porque somente através da graça de Deus, nós podemos vencer os nossos pecados. Então lembre-se disso, nunca se esqueça que a sua salvação é pela graça, mas a sua santificação também. Nunca se esqueça disso. Segundo, que Deus é aquele que sara a nossa alma. Existem certas coisas na nossa vida que nós temos dificuldade de trabalhar.
todos nós. Se fôssemos contar o profundo do nosso coração uns aos outros, é provável que nós estaríamos gerando escândalo na vida um do outro. Infelizmente. Por pensamentos que passam, pensamentos que são alimentados, atitudes que são feitas. E é por isso que a palavra de Deus nos chama à santificação. Porque essa santificação, apesar de ser um chamado para o povo de Deus no geral, a aplicação disso tudo se dá no coração de cada um daqueles que fazem parte do povo de Deus. No seu coração e no meu coração. E nós precisamos compreender isso e buscarmos a presença de Deus. Porque quando Ele sara a nossa alma, nós temos a nossa convivência com Ele restaurada. Nós sentimos alegria e estamos renovados para testemunhar a Jesus com autoridade. Por que será que a igreja tem tido tantas dificuldades de testemunhar a Cristo nesses últimos tempos? Não seria por causa disso? É algo que Deus tem que nos levar a pensar individualmente e como igreja do Senhor Jesus. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Vamos orar. Ó Deus, ajuda-nos a compreender que todas essas coisas que o Senhor ensinou na Tua palavra são a Tua vontade. São coisas, ó Deus, que foram colocadas aqui como desafios para nós. Mas como é bom, ó Pai, perceber que mesmo na hora que o Senhor coloca as obrigações, o Teu querer, a Tua santa vontade, o Senhor traz junto o alívio, o como, e esse como vem do Senhor, da Tua misericórdia e da Sua compaixão. Ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a vencer os nossos pecados, santifica-nos para nossa alegria, mas acima de tudo, para que sejamos adoradores como convém ao Senhor. Santifica-os, ó Pai, porque nós precisamos disso, para vivermos em paz, e através da alegria podemos testemunhar ao Senhor, o Deus da nossa alegria e salvação. Cuida de cada um de nós, ó Pai. Se há no nosso meio irmãos tendo lutas duras, difíceis, situações angustiosas, ó Deus, fortaleça, sustenta, abençoa com Teu Espírito essas vidas, para que possam, ó Pai, se aproximar do Senhor de maneira verdadeiramente arrependida. Faça essa obra em cada um de nós, Pai. Tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus nós Te pedimos. Amém.